Imagine um mundo sem vacinas. Um mundo onde doenças mortais como a varíola se espalham como fogo, deixando um rastro de sofrimento e morte. As cidades eram frequentemente assoladas por epidemias devastadoras, e a varíola era uma das mais temidas. As pessoas viviam com medo constante, sem saber se seriam as próximas vítimas dessa doença cruel. Essa era a realidade há séculos atrás. Mas, em meio ao desespero, uma descoberta inusitada mudou tudo. Foi uma época de grande sofrimento, mas também de grandes avanços. Médicos e cientistas estavam desesperados por uma solução, e foi então que algo extraordinário aconteceu. A resposta para a luta contra a varíola estava em um lugar inesperado, no pus de uma vaca. Sim, você ouviu direito. A observação cuidadosa de que as leiteiras que contraíam a varíola bovina não pegavam a varíola humana levou a uma descoberta revolucionária. Essa descoberta revolucionária não apenas salvou milhões de vidas, mas também lançou as bases para a ciência da imunização. Edward Jenner, um médico inglês, foi o pioneiro dessa técnica. Ele percebeu que a exposição ao pus da varíola bovina conferia imunidade contra a varíola humana. Uma história de coragem, observação e o poder da ciência em superar os maiores desafios. Jenner enfrentou ceticismo e resistência, mas sua perseverança mudou o curso da história médica. Prepare-se para conhecer a incrível história da vacina de pus de vaca. Uma jornada que nos lembra da importância da inovação e da ciência na proteção da humanidade. A varíola, um flagelo implacável, assolava a humanidade há séculos. A doença, altamente contagiosa, deixava marcas profundas em suas vítimas. Febres altas, dores lancinantes e pústulas horríveis por todo o corpo eram apenas alguns dos sintomas. A morte era uma companheira constante, ceifando vidas sem piedade. Crianças eram especialmente vulneráveis, com taxas de mortalidade assustadoras. Famílias inteiras viviam sob constante terror, rezando para que a doença não chegasse em suas casas. A busca por uma cura era urgente. Médicos e cientistas tentavam de tudo, mas a solução parecia distante. No meio rural da Inglaterra, uma observação peculiar chamou a atenção. As mulheres responsáveis pela ordenha das vacas frequentemente contraíam uma versão mais branda da varíola, chamada cowpox ou varíola bovina. O curioso era que essas mulheres pareciam imunes à varíola humana. Essa informação, que circulava como um rumor entre os camponeses, despertou a curiosidade de um jovem médico chamado Edward Jenner. Seria possível que a varíola bovina pudesse proteger contra a varíola humana? A ideia parecia absurda, mas Jenner estava determinado a investigar. Edward Jenner, um médico rural inglês do século XVIII, é amplamente reconhecido como o pai da imunologia moderna. Sua descoberta revolucionária mudou o curso da medicina e salvou incontáveis vidas ao longo dos séculos. Movido pela intuição e pela compaixão, Edward Jenner decidiu testar sua teoria. Ele observou que as ordenhadoras que contraíam varíola bovina, uma doença menos grave, não pegavam a varíola humana, uma doença mortal e devastadora. Em um experimento arriscado, ele coletou pus de uma ferida de varíola bovina de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes. A coragem e a determinação de Jenner foram fundamentais para o sucesso de sua pesquisa. Em seguida, inoculou um garoto saudável chamado James Phipps com o material. Este ato ousado foi um marco na história da medicina, pois representou a primeira vacinação documentada. A ansiedade tomou conta de Jenner. Seria sua teoria correta? Ele sabia que estava lidando com uma questão de vida ou morte, e a pressão era imensa. Ou estaria ele colocando a vida do garoto em risco? As dúvidas e preocupações eram constantes, mas Jenner manteve sua fé na ciência e na observação cuidadosa. Após alguns dias de apreensão, James desenvolveu sintomas leves, como febre baixa e algumas lesões. Esses sintomas eram esperados e indicavam que o corpo do garoto estava reagindo ao material inoculado. Mas logo se recuperou completamente. A recuperação rápida de James foi um sinal promissor e trouxe um alívio imenso para Jenner. Em um ato de coragem, Jenner decidiu expor James ao vírus da varíola humana. Este foi o teste definitivo para sua teoria e um momento de grande tensão. O resultado? James não desenvolveu a doença. Este sucesso confirmou a eficácia da vacina e marcou o início de uma nova era na prevenção de doenças. A vacina, nome dado em homenagem à palavra latina para vaca, havia nascido. A descoberta de Jenner não só salvou vidas, mas também abriu caminho para o desenvolvimento de outras vacinas, transformando a saúde pública mundial. A descoberta de Jenner
embora revolucionária, foi recebida com ceticismo e medo. A ideia de injetar pus de vaca em seres humanos era vista como repugnante e perigosa. Críticos atacavam Jenner, chamando-o de charlatão e acusando-o de colocar vidas em risco. A resistência à vacina era enorme. Pessoas espalharam boatos de que a vacinação transformaria as pessoas em vacas. A ignorância e o medo se mostraram inimigos poderosos. Mas Jenner, convicto da importância de sua descoberta, não se deixou abater. A vacina funciona. Apesar da resistência inicial, os resultados da vacinação eram inegáveis. A incidência da varíola despencou nas regiões onde a vacina era aplicada. As pessoas finalmente estavam livres do terror dessa doença devastadora. A vacina de Jenner estava salvando vidas. A notícia da eficácia da vacina se espalhou pelo mundo. Governos e autoridades de saúde pública reconheceram a importância da descoberta de Jenner. Campanhas de vacinação em massa foram organizadas, levando a vacina aos 4 cantos do planeta. O impacto da vacina de pus de vaca. A vacina de Jenner não apenas erradicou a varíola, mas também abriu caminho para o desenvolvimento de outras vacinas. Sua descoberta foi um marco na história da medicina, revolucionando a forma como entendemos e combatemos doenças infecciosas. Antes de Jenner, a varíola era uma das doenças mais temidas, causando milhões de mortes em todo o mundo. A ciência da imunização, impulsionada pela descoberta de Jenner, floresceu. Laboratórios ao redor do mundo começaram a explorar novas formas de proteger a humanidade contra doenças devastadoras. A pesquisa e o desenvolvimento de vacinas se tornaram uma prioridade global, levando a avanços significativos na saúde pública. Vacinas contra tétano, poliomielite, sarampo e muitas outras doenças foram desenvolvidas, salvando milhões de vidas. Programas de vacinação em massa foram implementados, transformando a saúde pública e reduzindo drasticamente a incidência de doenças infecciosas. A imunização se tornou uma ferramenta essencial na luta contra epidemias. O legado de Jenner é imensurável. Ele não apenas salvou incontáveis vidas, mas também inspirou gerações de cientistas a continuar sua missão. Sua contribuição para a medicina é celebrada até hoje, e sua história é um lembrete do poder da inovação e da perseverança. Sua coragem, observação e perseverança mudaram o curso da história da medicina. Jenner enfrentou ceticismo e resistência, mas sua determinação em provar a eficácia de sua vacina prevaleceu. Ele documentou meticulosamente seus experimentos, fornecendo evidências irrefutáveis de que a imunização funcionava. A vacina de pus de vaca, uma ideia que já foi recebida com incredulidade, se tornou um símbolo do poder da ciência e da esperança para a humanidade. O conceito de usar um agente infeccioso para prevenir uma doença mortal foi revolucionário e abriu caminho para a era moderna das vacinas. Graças à visão de um homem, o mundo finalmente se viu livre de um dos seus maiores flagelos. A erradicação da varíola é um testemunho do impacto duradouro da vacina de Jenner e um marco na história da saúde pública. A humanidade deve muito a Edward Jenner, cujo trabalho continua a salvar vidas até hoje.